Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. O livro de Jó traz o seguinte relato no capítulo 23, os versos 3 aqui até o 6, ou 7, melhor. Ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Eu lhe apresentaria a minha causa e a minha boca estaria repleta de argumentos. Ouviria atentamente o que ele me responderia e avaliaria com cuidado tudo quanto me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Penso que não. Ele não me acusaria de nada. Ali o homem íntegro pleitearia com ele. Eu seria considerado inocente e sairia liberto da presença do meu juiz. Graças a Deus pela sua palavra. Jó está debatendo esse momento aqui da vida de Jó, conforme a narrativa aqui, ele está debatendo com os seus três amigos e mais um jovem que acompanha esses três, que toma conhecimento, talvez filho ou neto de algum conhecido do Jó de outra região. E o mais jovem sempre fala por último, né? As regras de boa maneira no Antigo Oriente não permitia jamais que o jovem atropelasse a fala do mais velho ou do ancião. Ele deveria aguardar reverentemente o momento adequado para se manifestar. Mas Jó e os seus amigos aqui estão num debate expondo conhecimento, sabedoria, teologia, filosofia, tentando de alguma maneira explicar por que a vida de Jó caiu naquela situação tão deprimente e degradante. E a resposta única para pessoas tementes a Deus, porque nós falamos hoje na soberania de Deus. Isso daí não é novidade. Isso daí não é novidade para ninguém. Todo o relato bíblico, toda a escritura passa por esse pensamento, que Deus é soberano, que Deus governa o universo, que Deus governa todas as coisas, incluindo a vida dos homens, conduzindo a humanidade para o caminho que ele considera o mais adequado. Isso não significa fatalismo, isso não significa que as pessoas não tenham liberdade para tomarem as suas decisões ou fazerem a sua escolha. O que o ensinamento bíblico garante é que Deus garante o resultado por ele proposto, a despeito da inteligência, da capacidade ou da dedicação do ser humano ou do empenho em buscar algo, muitas vezes contrário à vontade de Deus. Quem garante o resultado é Deus, e Deus garante o resultado que ele propôs, que ele desejou, que ele sabe que é o melhor. Mas na vida de Jó, ele estava não só sofrendo, como também estava se sentindo profundamente abandonado pelos amigos que foram para lá confortá-lo. E a única coisa que os amigos podiam concluir, dada a severidade, a gravidade dos acontecimentos terríveis na vida de Jó, é que ele havia pecado, que ele tinha escondido alguma coisa, que ele tinha feito algo de errado, e Deus o estava punindo, castigando, com o objetivo de que ele se arrependesse, confessasse os seus pecados e restaurasse a sua comunhão com Deus. Via de regra, o cerne do pensamento é esse. Jó disse que não tinha feito nada errado, não tinha pecado, não tinha nada oculto na vida dele, né? Que ele tinha mantido a retidão e a integridade, e que se alguém errou foi Deus. Aí Jó parte pelo caminho da autopreservação, da autodefesa, se bem que ele já havia sido literalmente despido de praticamente tudo. Despido de praticamente tudo. Mas voltando para si, ele tinha ainda um quê de autojustificação, né? Nós temos isso, né? Aquele senso de justiça própria, de correção. Eu não errei. Se alguém errou, foi Deus. E se alguém fosse capaz de me mostrar o caminho até ele, eu iria até o tribunal, apresentar a minha causa, questionaria, apresentaria os meus argumentos, aguardaria a decisão, analisaria cuidadosamente a decisão, a sentença, e tenho certeza que sairia absolvido. Isso daí, aos ouvidos dos amigos dele, soava como uma afronta, como uma heresia.
Como é que o homem pode querer apresentar-se diante de Deus como justo e como juiz, né? Como se tivesse condições, aptidão, competência ou capacidade para julgar a decisão de Deus. Então isso soava como uma afronta, como uma ofensa. Até hoje soa como uma ofensa aos nossos ouvidos. Mas quem estava com a razão? Ninguém estava com a razão. Aqui todo mundo errou, exceto o jovem, o mais jovem, o quarto amigo, o quarto sábio, exceto esse mais jovem aqui, que conduz a retórica dele no sentido de apresentar que Deus é justo e que Jó não tem o direito de questionar a justiça de Deus, que Jó está agindo como um louco, como um insensato. Ele serve para preparar Jó para a revelação de Deus. Deus é justo. A vida nem sempre é justa, porque a vida não é Deus. A vida é um dom de Deus, que a humanidade usufrui igualmente. As circunstâncias, as situações da vida não são as mesmas, mas a vida é uma só, é um dom de Deus, tá? E nem sempre ela é justa. Nem sempre ela é justa. E nada na Bíblia diz que ela tem que ser justa também. Ela diz que aquele que é fiel a Deus deve buscar a justiça e deve viver em retidão. A responsabilidade, é a obrigação. O clamor por justiça deve ser elevado aos céus. O clamor por justiça deve ser sempre levado a Deus em primeiro lugar, em primeiro plano, num primeiro momento. Tá? Jó está tendo uma dificuldade aqui, porque ele entende que Deus é o responsável pelo sofrimento dele. E que é como se Deus tivesse uma face irada em relação a ele por conta do que ele estava sofrendo ou atravessando naquele momento ali. Nós temos esse pensamento. Deus está irado, Deus está indignado. É um pensamento pequeno no que diz respeito a expressar a pessoa de Deus. Mas os amigos de Jó têm um ponto ali que não está totalmente equivocado. Alguém pode ainda que um homem seja justo, ele pode se considerar justo o suficiente? Ainda que o homem seja santo, ele tem o direito de se considerar santo o bastante? Ainda que a pessoa abrace na sua vida a retidão, a correção, ela pode considerar-se o correto em todos os aspectos, em todos os momentos? Não, não pode. Não pode. A vida de Jó era boa, fruto das bênçãos e da proteção de Deus. Mas a vida de Jó, como a vida de muitas pessoas, ela passa por um aspecto de um anseio, de uma necessidade, de uma expectativa. Uma vida boa, uma vida muito boa, uma vida excelente, não é necessariamente tudo o que Deus tem para o ser humano, para a pessoa. Jó não está equivocado em querer apresentar-se diante de Deus. Ele está equivocado em relação à motivação para buscar contemplar a face de Deus. Ele diz que se eu soubesse onde poderia encontrá-lo. Tá, se eu soubesse. Deus está onde ele sempre esteve, onde toda a humanidade sempre soube que Deus está, no céu. Tá? A humanidade toda sabe disso. Então a questão não é saber onde encontrar a Deus. A questão é saber como aproximar-se desse Deus que é santo, totalmente santo. O apóstolo Paulo, refletindo sobre não diria essa situação, mas conhecedor que era da palavra de Deus, no seu discurso em Atenas, ele fala o seguinte sobre Deus. É o Deus que criou o universo e tudo que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas
e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de vós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como declararam alguns dos seus poetas, porquanto dele também somos descendentes, ou geração. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade pode assemelhar-se ou possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. O apóstolo Paulo responde em parte esta pergunta, dizendo: Deus não está longe de ninguém. E Deus não está nos templos. Deus não está confinado ao templo de Jerusalém. Deus não está confinado aos templos do Egito. E Deus não está confinado aos templos, ele não habita ali, ele não mora ali, não é a casa de Deus, não é a morada de Deus. Não é a morada de Deus. Os muitos templos da civilização grega, do povo grego daquela época. Mas ele fala que Deus distribui a humanidade decidindo onde permanece cada povo, cada nação, cada cultura, com o propósito de ser buscado, com o propósito de que o homem, que a humanidade deseja a sua presença e a sua companhia. Jó está equivocado em relação à motivação. Mas qual é o motivo do sofrimento de Jó? Jó tinha algo para mostrar aos céus e Jó tinha algo a comunicar também à terra. A terra, principalmente através da vida de Jó e principalmente para Jó. Deus tinha algo mais para Jó, que era uma revelação de si mesmo para Jó, um conhecimento não é mais profundo, é um conhecimento íntimo e pessoal, um conhecimento transformador. Toda a vida de Jó é baseada no senso de justiça, no senso de correção, no senso de retidão, que não tem absolutamente nada de errado nisso. Mas Jó, um homem sábio, um homem temente a Deus, um homem que edificava altares, oferecia sacrifícios, um homem que ajudava os pobres, os necessitados, os desesperados, os desvalidos, que é o princípio da religião que agrada a Deus, cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, atender, socorrer os necessitados nas suas necessidades. Essa é a religião que agrada a Deus. Essa é a conduta religiosa que agrada a Deus. Socorrer aquele que necessita de socorro, ajudar aquele que necessita de ajuda. Mas Jó, em tudo, expressava uma religiosidade correta, adequada e agradável, sim, a Deus. Perfeitamente inteligível e perfeitamente compreensível pelas pessoas que viviam ao redor dele. Mas Jó carecia de um passo a mais, de um movimento a mais. Retirar tudo de Jó foi um meio que Deus utilizou para aproximar-se muito mais de Jó. Isso não é uma regra, tá bom? A vida não tem que ser assim. Eu não sou Jó, você não é Jó. Graças a Deus nós não somos Jó. Grande parte de nós não precisa perder absolutamente nada, porque dispomos de bem pouco, inclusive, né? Já é pouco o que temos, não temos apego ao pouco que temos. Mas na vida de Jó, a complexidade das responsabilidades naquele ambiente, responsabilidades das quais ele não fugia, nunca fugiu, consumiam a totalidade do dia, do tempo. Ao perder tudo, ele cai em si. E dentro de si, ele descobre pensamentos, sentimentos, emoções que precisavam ser tratados, que de fato precisavam ser tratados. Às vezes a pessoa cai aí numa situação, num poço, numa angústia. É uma oportunidade que Deus permite para que ela possa tratar aquilo que nunca foi tratado e receber de Deus tudo aquilo que Deus sempre pretendeu
e ela nunca esteve disponível para tanto. Aprendemos com a dor, que o sofrimento, que a nossa alma anseia por Deus, o nosso espírito deseja Deus. E isso é agradável a Deus. E sempre tem uma resposta de Deus para as vidas que se voltam a Ele, ainda que a princípio meio magoado, revoltado, ferido, ofendido. O que a palavra de Deus deixa evidenciado é que Deus providencia os meios, as pessoas, todos os mecanismos, todas as necessidades são supridas de modo a permitir a essa aproximação, esse estado de consciência pacificado, resultado da experiência da vida de comunhão com Deus, de aceitação de quem nós somos e de quem realmente o Todo-Poderoso Deus é. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.